pessoal, a FIFA bane 3 jogadores e amplia para todo mundo a suspensão dos envolvidos. Jogadores brasileiros envolvidos em esquemas de apostas. Vamos falar sobre eles hoje. Solta as notícias, Tiba! Nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, a FIFA colocou em seu site oficialmente que as punições impostas no Brasil aos atletas envolvidos no caso de esquemas de apostas foram ampliadas para o mundo todo. Em seu site, a entidade máxima do futebol listou 11 jogadores que foram punidos por tribunais esportivos brasileiros e suas punições que agora passam a valer para todos os países filiados à FIFA. Alguns dos envolvidos foram para o futebol internacional, inclusive, para driblar as suspensões, como foi o caso do zagueiro Eduardo Bauerman do Santos, que reincidiu com o time paulista e foi contratado pelo Alanyaspor da Turquia. A CBF, no entanto, pediu para a FIFA estender as sanções internacionalmente, e acatou e deixou alguns dos condenados pelo esquema de apostas sem opção. Com isso, 8 dos 11 jogadores que foram punidos do Brasil ficarão suspensos de 360 a 720 dias. Já 3 jogadores foram banidos. Igor Catatal, que jogou no Vasco da Gama, inclusive, eu me lembro, dele jogando o Brasileirão com a camisa do Vasco da Gama. O Gabriel Tota e o Matheus Gomes estão oficialmente banidos e eliminados do futebol. E tudo começou depois de uma delação do jogador Romário, volante da equipe do Vila Nova, que tinha supostamente recebido 10 mil reais para cometer um pênalti na partida contra o Sport na Série B, Vila Nova e Sport em Goiânia, e ele não pôde participar da partida porque não foi relacionado. Ao tentar convencer outros companheiros a agirem de acordo com a fraude, foi descoberto pelo clube goiano, que reincidiu seu contrato e o denunciou com provas ao Ministério Público de Goiás. Com o tempo, as investigações também foram ampliadas para outros estados e chegaram até partidas da Série A do Brasileirão. Mais 7 atletas foram denunciados pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Todos os jogadores envolvidos se tornaram réus na justiça, enquanto 13 foram punidos e 2 absolvidos. Pivô do esquema das apostas, Romário foi punido em 80 mil reais e eliminado do futebol. Em seu último julgamento, o presidente do STJD, José Perdiz, determinou que a punição fosse caminhada da CBF para a FIFA para ser internacionalizada. O nome do volante, no entanto, não está entre os 11 listados pela FIFA nesta segunda-feira. Já Igor Catatal, ex-Sampaio Corrêa, ex-Vasco da Gama, Gabriel Tota, ex-Juventude e Matheus foram eliminados pelo STJD e tiveram suas punições internacionalizadas. Os 3, assim como Romário, poderão recorrer pelo retorno às atividades relacionadas ao futebol, mas em novo processo e 2 anos depois da penalização. E aqui eu vou passar mais algumas punições desses outros jogadores que não foram banidos, mas tiveram aí sua pena ampliada pela FIFA. Então são eles, galera: Fernando Neto, do São Bernardo, Eduardo Bauerman, ex-Santos e do Alanyaspor da Turquia, o zagueiro, ex-América Mineiro também, e o Kevin Lomônaco, do Red Bull Bragantino, que receberam 360 dias de suspensão. Enquanto Paulo Sérgio, ex-Sampaio Corrêa, Mateuzinho, ex-Sampaio Corrêa e hoje no Cuiabá, e André Luiz, ex-Sampaio Corrêa e hoje no Nandim, do Vietnã, receberam 600 dias, e Moraes, ex-Juventude e hoje no Atlético Goianiense, Paulo Miranda, ex-Juventude, ex-Náutico, ex-Grêmio e São Paulo, receberam 720 dias, então são 2 anos. Os 8 completam a lista de atletas que tiveram suas punições internacionalizadas pela FIFA. Destes, 3 tentaram driblar as punições e foram jogar em outros países. O zagueiro Eduardo Bauerman rescindiu o contrato com o Santos e se transferiu para o Alanyaspor da Turquia. O também zagueiro Kevin Lomônaco foi emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Tigre da Argentina. Já André Luiz está no Nandim do Vietnã, depois de reincidir com o Ituano. O atacante Igor Catatal também foi para o exterior para atuar pelo Sepahan do Irã, mas antes da operação penalidade máxima surgir. O meio-campista Gabriel Domingos e Romário são os únicos dos 13 condenados pelo STJD a não terem tido suas punições internacionalizadas. Gabriel foi suspenso por 720 dias e multado em 80 mil reais.
Por fim, Igor Cariús do Sport e Alan Godoy, ex-Sampaio Corrêa e hoje no Operário do Paraná, foram absolvidos. Os 11 jogadores listados pela FIFA. Na opinião de vocês, meus amigos, essas punições são justas? Eles mereciam mais tempo? Eles merecem os que foram apenas suspensos? Recorrer dessas suspensões 2 anos após essas suspensões para voltar ao futebol? Queria saber a opinião de vocês. É muito importante, realmente, na minha opinião, punições mais do que merecidas. Porque mancharam a história do futebol. Pegaram o esporte que a gente ama e jogaram na lata do lixo. Verdade é essa. Então, sem minhas palavras, não pode, a gente pode deixar essas coisas para lá. Não. É um esporte em que a gente sonha, em que a gente admira os jogadores de alto rendimento, não é? Os de baixo rendimento também, a gente tem um amor pelo time. Muitos torcedores são torcedores de times pequenininhos. E nós vimos passar aí de times pequenos a times grandes da Série A do futebol brasileiro sendo punidos pela atitude desses atletas, galera. Então, para mim, é mais do que merecido essa punição. Meus amigos, não deixe de se inscrever no nosso canal, solta a voz tíbia, o botãozinho vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E fiquemos de olho, galera, porque as apostas continuam, as pessoas podem ser cooptadas, né, para esses esquemas, e a gente sempre tem que ficar de olho, olhos abertos e cobrando sim qualquer coisa que a gente desconfie. Se você desconfiar, ter alguma prova, denuncie as autoridades, é muito importante, porque não vamos mais manchar o nosso esporte preferido, o futebol, galera, que tanto muda a vida de muita gente. Valeu, meus amigos!